Existem muitas pessoas perdendo coisas muito valiosas porque não sabem e não reconhecem o valor que tem essas coisas. Tem muitas pessoas que perdem família, perdem emprego, perdem bens preciosos porque não deu a devida importância, o devido valor àquilo a qual ela recebeu. Então, reconhecer algo de valor é de suma importância, até porque a gente só guarda, a gente só investe, a gente só presta atenção naquilo que a gente julga que realmente é importante. Então eu quero falar hoje sobre o valor da libertação e o quanto isso é importante na vida de um cristão. Porque se você não conhece o valor da libertação, você está perdendo algo precioso para a sua vida espiritual. E vamos lá relembrar algo que eu sempre falo aqui para vocês. É a nossa vida espiritual que vai determinar a nossa vida natural. Tudo acontece na esfera do espírito. Tudo acontece no mundo espiritual. Então aquilo que a gente vive na nossa vida natural é um desdobramento daquilo que está acontecendo na espiritual. Então falar de libertação é falar de algo espiritual e de muita importância, que tem muito valor. Então, se você está chegando aqui agora, é sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer impartir dentro de você, para que você não deixe escapar, não venha permitir que o inimigo roube algo que é precioso, que vai trazer sobre a sua vida riquezas e tesouros incalculáveis, tá bom? Seja mais que bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se restaurar espiritualmente através de uma ativação profética, da libertação espiritual, da cura emocional, a fim de que eles possam viver a vida plena, prometida por Cristo Jesus. Se você já permitiu que algumas coisas espirituais passassem desapercebidas na sua vida, se você tem dúvida acerca do Ministério de Libertação, o que é libertação, para que serve a libertação, então você pode perguntar aqui no chat, porque no final desse conteúdo eu vou estar respondendo a você. Se você já passou por embaraço, por não conhecer o Ministério de Libertação, e você está tendo alguma dificuldade hoje na sua vida espiritual, então compartilhe aqui também, para que eu possa te ajudar e te aconselhar no final desse conteúdo, tá bom? Agora, não deixa de fazer essa obra comigo, sendo um bom evangelista, compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. É só você clicar aí nessa setinha, enviar para que mais pessoas sejam alcançadas, e você vai cumprir essa missão junto comigo. Você também torna esse conteúdo mais relevante quando você deixa o seu like, você curte esse conteúdo. Então muito mais pessoas vão alcançar ele, porque o Instagram e o YouTube vão entender que ele é um conteúdo relevante, e é assim que ele distribui para maior número de pessoas. Então faça essa obra aí junto comigo, isso, mande fogo, coração, amém? Vai ser importante para que a gente possa expandir o reino e levar essa palavra para muitas pessoas, ok? Então vamos lá, gente. O que é libertação espiritual? Tem muitas pessoas que elas têm um conhecimento limitado acerca da libertação. Muitas igrejas, elas vão fazer cultos que elas denominam como o culto de libertação, mas isso não é propriamente dito a libertação. Não estou criticando a igreja que tem um culto lá com a chamada de libertação. Na minha igreja local, hoje inclusive, é noite de guerra. O que é a noite de guerra? É um culto onde nós fazemos, orações estratégicas de guerra, de batalha espiritual. Oramos pelas pessoas para que elas sejam libertas, para expulsar demônios. Então, não tem nada de errado a igreja fazer isso. O problema é a gente ter a visão limitada do Ministério de Libertação, de que era uma libertação.
A libertação, muitas pessoas têm essa percepção de que é somente expulsão de demônios. Elas associam a libertação com expulsão de demônios. Não. Expulsar demônios faz parte do processo de libertação espiritual, mas não é propriamente dito a libertação espiritual. O que é a libertação? A libertação é o processo de santificação do cristão. A palavra de Deus vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se todo cristão precisa ser santo e precisa se santificar, isso significa que todo cristão precisa de libertação. A palavra de Deus vai dizer que nós somos como varas enxertadas na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E toda essa vara que está enxertada, ela precisa dar fruto. E essa vara, além de dar fruto, ela é podada. Ela é podada para qual objetivo? Para que ela possa dar mais frutos ainda. Então, que poda é essa, gente? Essa poda é a libertação, são os excessos, né? Aquilo que precisa ser removido. Então, a libertação é exatamente isso. Ela vai ajudar o cristão no processo de santificação espiritual. Para quê? Para remover os excessos, para tirar os lixos espirituais, né? Remover ali a praga, remover aquilo que não pode estar ali. Então, o processo de libertação acontece quando existe quebra de vínculo, quebra de alianças, quebra de maldições, renegações, renúncias, arrependimento, regeneração, né? Então tudo isso faz parte do processo de libertação, altares remidores, confissão de pecado, né? A gente entrar numa rota de restituição. Então tudo isso faz parte. Por quê? Porque se o inimigo ele entrou, é porque ele teve uma base legal, porque ele não tem nada, ele não pode nada. Mas se uma vez ele entrou, é porque ele encontrou uma oportunidade. Então, se ele encontrou uma oportunidade, nós precisamos, através do Ministério de Libertação, fechar essas portas para que ele não volte mais. Porque o que acontece normalmente nesses ministérios que tem uma visão limitada da teologia da libertação espiritual? Os irmãos entram na igreja precisando de libertação, eles passam mal, ficam possessos, se expulsa o demônio, sim, o demônio vai ter que sair, porque no nome de Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar, então ele vai ter que bater em retirada. Porém, existe uma porta que foi aberta nessa casa espiritual, e ele vai voltar, e a palavra de Deus diz que ele volta 7 piores. Então, toda igreja, todo ministério tem que ter um ministério de libertação para trazer o acompanhamento, para poder ajudar essa pessoa a fechar portas, né? Como eu faço na minha igreja local, eu dou intensivos, né, de finais de semana, onde eu faço ali batalhas espirituais coletivas, onde as pessoas aprendem sobre o ministério da libertação, sobre a teologia da libertação espiritual, e algumas pessoas que realmente passaram por lugares e tiveram uma vida, né, de muita defraudação espiritual ou emocional, tiveram um vínculo muito forte com a idolatria, com a macumba, com a feitiçaria, ou até mesmo na imoralidade sexual. Sim, aí a gente acompanha essas pessoas de perto, tá bom? Para que elas possam fechar todas as portas, e aí sim a gente usa a autoridade espiritual para expulsar esses demônios. Mas é fato que muitas pessoas, muitas igrejas não conhecem, e por elas não conhecerem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Tem muitas pessoas precisando de ajuda espiritual e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então eu quero ensinar a você a entender sobre o Ministério de Libertação Espiritual e começar a dar valor a isso. Porque quando você começar a dar valor, Deus Todo-Poderoso vai indicar você, vai conduzir você a lugares onde você possa vivenciar isso, tá bom? Então é uma parte muito importante do corpo de Cristo, né, dos ministérios de Cristo, a libertação espiritual. A libertação espiritual vai trazer o reavivamento à igreja local, porque vai trazer cura e vai trazer restauração para essa igreja local, amém? Então nós precisamos saber
como que o ministério de libertação vai ser aplicado na minha própria vida, para que eu possa receber os benefícios que ele tem para mim. Gente, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então eu não quero abrir mão de nada, eu quero me apropriar de tudo, eu quero receber tudo. Oh, e quantos cristãos, por causa de sofismas, de más doutrinas, eles rejeitam o ministério de libertação, né? Eles colocam no seu coração o desejo de purificar a sua vida, de santificar a sua vida, mas eles não conhecem que a libertação faz parte desse processo de santificação, de libertação. Então, os crentes que desejam crescer espiritualmente, muitas das vezes eles não crescem tanto quanto eles gostariam. Pastora, eu sinto que tem dons em mim, mas eu não consigo acessar, eu não consigo fluir em Deus, parece que eu estou bloqueado, parece que tem alguma coisa me impedindo, eu começo a orar e logo eu paro, eu começo a buscar a Deus, eu não consigo ter uma permanência. O que acontece? Existem barreiras espirituais que precisam ser derrubadas, barreiras que foram colocadas por opositores, que é o inimigo da nossa alma. A igreja é a noiva do Cordeiro e Cristo vem buscar a sua noiva, vem buscar a tua igreja, e a palavra de Deus diz que essa noiva tem que estar santificada, tem que estar purificada. Amém? A palavra de Deus vai dizer, olha, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificá-la. O Senhor se entregou na cruz do Calvário para nos lavar, para nos santificar. Amém? Para que nós pudéssemos ser purificados por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, sem mácula, ou seja, sem nenhuma imundícia. Fala do processo de libertação, sem ruga. Rugas são sinais, né, do tempo, né? A palavra de Deus vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. Tá falando das feridas emocionais. Então, o Senhor está dizendo que ele quer trazer a cura para a noiva. E como que a noiva é curada? Através da libertação espiritual e da cura emocional. Então, a libertação é uma parte essencial para a preparação da noiva, para que ela seja purificada, para que ela esteja restaurada. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque o Senhor vem buscar uma noiva santificada. E os demônios, eles trazem imundícia, eles são sujos. Então uma noiva que está ali com demônios, ela não está purificada e santificada. Agora, a purificação, gente, ela é uma responsabilidade nossa. Ninguém pode se responsabilizar por você. Se você não se responsabilizar pela sua santificação, ninguém vai fazer isso por você. Então é você que precisa fazer isso. Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos, expulsemos-nos alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegados a bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A noiva por si mesmo se prepara, se adorna, se perfuma. Oh, narabachou e narabachou. Por si mesma ela se veste. Ninguém veste a noiva forçada. Ninguém embeleza a noiva forçada. Ela por si mesma toma essa atitude de fazer isso, porque há um desejo no coração dela de se encontrar com o noivo, e assim tem que ser a nossa vida. Amém? Então esse versículo vai enfatizar sobre a nossa responsabilidade pessoal, da gente se preparar para a vinda do noivo. Gente, ele está à porta, nós já podemos ver, os sinais estão aí. Oh, narabachou e narabaná, espiritualmente nós já escutamos, ele está se aproximando. Amém? Nós precisamos estar preparados. Amém? Isso vai acontecer de forma automática. Ele vai chegar e nós vamos receber uma grande transformação. 1 Coríntios 15, 51, 52 diz: seremos transformados todos nós num momento, num abrir e fechar dos olhos, no ressoar da última trombeta. As trombetas estão tocando, quem tem ouvidos ouça a voz do Espírito que tem falado com a igreja. Amém? Então
O texto vai dizer que essa noiva é purificada pela lavagem da água, pela palavra. O que a palavra de Deus vai dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é essa água que nos purifica. Amém? Então, o ministério de libertação é esse. Amém? Conhecereis a verdade te santificará, te purificará, te libertará. Então, não tem libertação fora da palavra de Deus. Não são métodos humanos, é a palavra. O que eu faço com os meus mentoriados, com meus alunos? Eu ensino fundamentos, eu ensino a palavra, porque é ela. Sim, eu vou usar autoridade, vou impartir o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, mas sem a palavra, isso nada funciona. Amém? Então nós precisamos dessa lavagem. Amém? Quem faz a lavagem não é o noivo, é nós mesmos. Somos nós que nos banhamos, a responsabilidade somos nós, é nossa. O noivo, ele fornece a água. Ele fornece a água, ele já forneceu a água. Agora eu me responsabilizo de ir lá, pegar essa água e me banhar. Amém? Então, gente, a noiva... você conhece sobre a preparação de uma noiva. A noiva leva muito tempo para se preparar. Ela tem até o costume, o hábito de chegar atrasada no casamento. Porque de tanto tempo que passa ali se perfumando, se preparando, arrumando o cabelo, arrumando a roupa, né? A maquiagem. Porque ela quer entrar linda, adornada, né? Ela tá se preparando. Então, a palavra de Deus também é o nosso espelho, aonde nós vamos estar nos preparando. E a gente não se prepara assim da noite pro dia. A gente vai exigir de nós tempo de qualidade com Deus, com a palavra de Deus, para que você possa aprender, para que você possa olhar para a palavra como um espelho. A palavra, você olha e você vê quais são as manchas, quais são as sujeiras, quais são as mazelas que estão em você. Aonde a gente encontra isso? Na palavra de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vem e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por Tiago 1, 23, 25, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele vai se assemelhar ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então quem somos nós? Nós somos aquele que ouve a palavra, que pratica a palavra, custe o que custar, doa o que doer. Ou a gente tá negociando com a nossa carne. Isso eu concordo, isso eu não aceito não, isso não é bem assim não, né? Muitas vezes a gente tá ali negociando e a gente não olha com sinceridade para a palavra como espelho. A gente olha para a palavra como um tesouro. A gente quer, ou então a palavra como remédio. A gente quer a cura, a gente quer os benefícios, mas a gente não quer olhar para ela como espelho. A palavra de Deus vai falar sobre Esther, né, que foi levantada como rainha para um propósito divino, para trazer livramento para o povo de Deus, né? E ela, quando foi levada ali para o palácio, ela passou junto com muitas outras meninas que tinham sido levadas lá para ser escolhida, uma para ser a próxima rainha. Elas passaram por uma purificação no seu corpo. Elas ficaram 1 ano sendo purificadas. 6 meses elas usando ali óleos de mirra, né? De perfumes, especiarias, unguento, né? Então o rei providenciou tudo aquilo que elas precisavam. Oh meu Deus, isso é uma linguagem simbólica, né? O rei, quem é o rei? O rei dos reis, o nosso rei, ele providencia para nós
tudo aquilo que nós precisamos para nos purificar. O óleo tipifica o quê, gente? A unção do Espírito Santo, o poder de Deus. Então nós precisamos da palavra, da água, e nós precisamos da unção, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque os demônios, eles vão sair através da nossa autoridade espiritual. Amém? Nós vamos expulsar os demônios através da autoridade que está sobre nós. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós com o rosto desvendado contemplaremos como por espelho a glória do Senhor, onde nós somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então é isso que acontece quando nós nos lavamos pela água, quando nós recebemos azeite, a unção de Deus sobre a nossa vida. E como que a gente recebe isso? Através, gente, do ministério de libertação. Agora preste atenção, os demônios, eles são opositores dos dons espirituais e dos frutos do Espírito. Satanás não quer que você flua no dom, ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo, ele não quer que você venha frutificar para glorificar a Deus. Então ele vai bloquear e impedir o seu desenvolvimento espiritual. Ele vai tentar impedir com que você flua. Amém? Então, nós precisamos dar valor à libertação espiritual, porque é a libertação que vai ajudar você a fluir nos dons, fluir na unção. Amém? Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter um dom, por exemplo, da profecia nela. O Espírito Santo de Deus deu para ela, o Espírito da profecia está dentro dela, mas ela não consegue fluir naquele dom. Por que ela não consegue fluir? Porque os demônios vêm e colocam dúvida, e essa dúvida vai impedir o fluxo da unção de Deus na vida dessa pessoa. Romanos 12:6, se a gente recebe o dom da profecia, que seja segundo a proporção da fé. Então o demônio, ele vai impedir com que essa pessoa flua por causa dessa dúvida. É um bloqueio, é uma opressão, né? Então a gente tem que o quê? Passar por um processo de libertação para que essa opressão maligna, ela caia por terra, tá bom? Então os espíritos, os demônios, eles vão tentar impedir, por isso eles precisam o quê? Serem expulsos. Eles vão tentar impedir que a gente flua nos dons do Espírito. Tem pessoas, por exemplo, que elas querem muito receber o dom, o batismo com o Espírito Santo, elas querem falar em novas línguas e elas não conseguem, elas se sentem limitadas, ou então elas recebem poucas línguas, né? Por que isso? Porque os demônios, eles vão entrar ali, eles vão gerar, talvez essas pessoas tenham se envolvido com práticas ocultas, com a feitiçaria, né? Então, o que acontece? Os demônios entraram e agora eles estão gerando bloqueios espirituais, a falta de perdão, né? A culpa. Então, essa pessoa precisa passar por um processo de cura emocional e de libertação espiritual, para que ela possa fluir no Espírito Santo de Deus. Amém? Para que ela possa, sem opressão, né? Está ali apta e pronta para fluir em Deus, porque essas opressões demoníacas vão impedir que essa pessoa ela consiga fluir em Deus, né? Sentir a presença de Deus. Uma pessoa com opressão demoníaca não consegue ler a palavra de Deus, a mente fica vagueante, sente sono na hora que vai ler a palavra de Deus. Então precisa o quê? De libertação espiritual. A pessoa também não vai conseguir fluir e amadurecer os frutos do Espírito. Gente, o principal fruto que nós devemos fluir é o amor. Por quê? Porque é através do amor que manifesta todos os dons. Então o diabo vai tentar bloquear o amor. Por quê? Porque ele não quer que você flua, porque ele é o inimigo do dom, ele é o inimigo do amor, e ele vai tentar bloquear, paralisar você. Então nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação espiritual. Quem precisa? O crente. O crente, o ímpio precisa de salvação, mas o cristão precisa de libertação. Aí os demônios vão impedir que a gente flua no amor. Ele vai colocar raiva, rancor, mágoa, vai levantar pessoas para te ferir, né? Então, assim, existem pessoas que têm ali fortes ressentimentos, falta de perdão. E quem é que está provocando isso? Quem é que está trazendo isso? São os demônios, né? Então, essas pessoas que precisam o quê? De libertação, né? Os demônios vão trazer ali as pessoas também que foram feridas com espírito de rejeição. Gente, a rejeição gera muitos danos espirituais e na alma. Então, uma mãe, um pai pode
facilmente ferir, né, um filho, quando não dá o amor, a atenção que aquela criança realmente necessita. Aí entra ali um espírito de rejeição, de auto-rejeição, e essa rejeição forte vai fazer com que essa pessoa, ela não consiga aprender e conhecer sobre o amor de Deus, sobre o amor, ela bloqueia, ela mesma bloqueia o amor das pessoas a chegarem até ela não consegue amar as pessoas como ela deveria amar, né? Tudo isso por causa da rejeição. Então a gente tem que expulsar esses demônios da rejeição. Agora, como que a gente expulsa esse demônio da rejeição? Primeiro, essa pessoa tem que passar por um processo de cura interior, porque se ela não for curada na sua alma, não adianta, você vai expulsar o demônio, é aquele caso que eu expliquei lá no início. Aí os demônios, eles vão lá na profundeza do inferno, chama 7 piores que ele e volta a habitar naquela casa. E aí o que acontece, gente? O estado passa até a ser pior. Então a gente precisa entender que esse ministério é um ministério de suma importância e a gente precisa aprender como fluir nele. Nós não podemos ser leigos, né? Querer fazer libertação sem ter entendimento. E aí a gente pode, muitas vezes, com a boa intenção de ajudar, acabar prejudicando uma pessoa, tá bom? Então, os demônios, eles vão tentar fazer de tudo, Satanás vai fazer de tudo para que o cristão também sinta vergonha de receber libertação. Ah, mas se eu cair possesso, o que as pessoas vão falar de mim? Né? Quantos líderes, quantos pastores, aí a gente vê a quantidade de escândalo que tem acontecido, né? Pessoas que, saíram do armário, né? Homens e mulheres que estavam sendo usados em Deus, fluindo em Deus, né, sendo usado por dons, e aí agora de repente se assume, agora é transexual, pastor abre uma igreja inclusiva, uma igreja para homossexuais, né, tantos escândalos, né, de pastora que mata o marido, meu Deus, cada escândalo. Aí a gente fica perplexo, por que essas coisas acontecem? Justamente porque a gente vive uma vida de religiosidade, porque a gente mascara, porque a religião faz isso, né, faz você mascarar, tá tudo bem, você fica lá doente, enfermo, com perseguição espiritual, tem uma inclinação ali para homossexualidade, mas não trata isso, tem uma inclinação, tá lá, nunca tratou a questão da imoralidade sexual, tem ali uma perseguição, tá presa à pornografia e não trata disso, então vai estar caindo no adultério, não trata, não busca ajuda, não confessa os seus pecados. Então, por causa do orgulho espiritual, a igreja tem sido impedida de receber cura e restauração, e por isso muitas pessoas estão aí perdidas. Pastor, eu não sei aonde receber ajuda, isso que a senhora ensina aqui é difícil, eu não escuto em muitos lugares, na minha igreja local não tem isso. Então você precisa encontrar um mentor, alguém que possa te ajudar, um libertador. Ore ao Senhor, amém? Continue aqui comigo, a minha missão é essa, é ajudar você, tá bom? Mas eu compreendo que existem pessoas que passaram por um nível de implicação espiritual muito profundo, que elas precisam de um acompanhamento mais de perto, amém? De um passo a passo, para poder serem realmente libertas e restauradas. Mas uma coisa que você não pode permitir é você ficar com vergonha de ser liberto. Libertação é o pão do filho, é presente para nós, é importante, amém? Então eu quero mais ser livre, eu quero viver e gozar tudo aquilo que Deus tem para mim. Então esses sofismas têm que cair por terra na nossa vida, amém? Então muitos cristãos, eles percebem que os demônios, eles não percebem que os demônios, eles são responsáveis pelos problemas que eles estão vivendo. Aí estão lá com a vida toda em desordem, filhos nas drogas, marido na imoralidade, né? E tá lá, entendeu? Todo enfermo, problemas financeiros, não consegue evoluir, não consegue vencer. Mas aí, porque rejeitam aquilo que é precioso, que é a libertação espiritual, preferem se apoiar em fábulas, em religião, né, em tradição, em farisaísmo. Aí a gente se torna o quê? Um sepulcro caiado, né? Coloca uma roupagem de crente, fala o crentez, vai na igreja, diz que tá tudo bem, posta uma foto bonita nas redes sociais, mas o casamento tá quebrado, não é feliz sexualmente, não tem uma vida financeira próspera. Meu Deus, não tem prosperidade espiritual. Então, se o diabo está roubando, está distorcendo, está mentindo, é porque você precisa de libertação espiritual. Amém? Então o que nós precisamos, gente? Precisamos valorizar isso,
reconhecer que isso é um tesouro que Deus deu para nós cristãos, tá bom? E a gente buscar, amém? Um ministério de libertação e buscar pela nossa libertação espiritual, amém? Então, se você precisa de uma ajuda mais de perto, me chame no direct, tá bom? Para que eu possa mentorear você, acompanhar você e ajudar você dentro do seu processo de libertação espiritual. Se você quer conhecer mais, se você quer entender mais sobre o ministério da libertação espiritual e se equipar para ser um guerreiro, um valente de Deus, para batalhar, para combater o bom combate, prevalecer, eu quero te chamar para você vir fazer parte da comunidade dos valentes. A comunidade dos valentes, ela é um ajuntamento de valentes